Graça, graça e paz, família, tudo bem? Família, uma pergunta. Até quando você vai ficar fugindo do chamado que Deus tem para tua vida? Até quando você vai ficar dando desculpa e botando empecilhos para você exercer o chamado que Deus tem para sua vida? Família, não seja como Jonas. Deus chamou Jonas, levantou Jonas como e mandou ele ir para Nínive pregar para aquele povo. Deus falou: Jonas, vai lá em Nínive, pregue para aquele povo. Aquele povo é rebelde. Aquele povo, pregue para aquele povo para que eles se arrependam dos seus pecados, porque senão eu vou destruir aquela cidade. E Jonas, por medo daquele povo, Jonas por raiva daquele povo, Jonas por não querer fazer o que Deus mandou ele fazer, Jonas por querer fazer a sua própria vontade, querer fazer o seu próprio querer, ele decidiu ir para o lado contrário que Deus mandou. Jonas, em vez de ir para Nínive, ele foi pegar um barco e foi para o outro lado. Só que a teimosia de Jonas gerou perda, gerou prejuízo para outras pessoas, porque Jonas comprou uma passagem e foi para Tarsas, se eu não me engano. Ele comprou uma passagem e foi para outro lugar. E nesse outro lugar, enquanto o barco estava indo, veio uma grande tempestade, assolou o barco e a tripulação ficou preocupada, começou a fazer tudo que pudesse fazer para que o barco não virava. Enquanto isso, Jonas estava onde? Jonas estava dormindo dentro do barco. Por quê? Quando você está em rebeldia, você sabe o motivo da tempestade que te assola. E por você estar em rebeldia e saber o motivo, você não se preocupa mais. Você está tão envolvido com a sua rebeldia que você não se preocupa mais pela tempestade que está assolando o seu barco. E eles acordaram Jonas e decidiram tirar a sorte para ver de quem era a culpa. E caiu sobre Jonas. E Jonas falou: a culpa de você estar passando por essa tempestade, por essa luta, por essa dificuldade é minha. Porque eu não ouvi a voz de meu Deus. Deus mandou eu fazer algo e eu decidi fazer totalmente diferente. Me jogue no mar que toda essa tempestade vai cessar. Engraçado que Jonas, ele estava no meio da tempestade, ele viu pessoas perder, a tripulação perder seus alimentos, seus mantimentos, suas coisas, e mesmo assim ele não tomou posicionamento para que parasse a tempestade. Foi necessário que tirasse sorte e foi necessário que ele fosse jogado no mar para que a tempestade na vida daquele povo se cessasse. Então, uma coisa nós já aprendemos: não tente cuidar de quem Deus está tratando. Não tente ajudar quem Deus está tratando. Mas você não tem que ajudar ninguém, não. Sim, devemos ajudar o próximo, sim. Mas quando é tratamento de Deus, nós não devemos se meter aonde Deus está tratando, porque quando nós nos intrometemos no tratamento de Deus, nós colhemos a tempestade daquela pessoa para a nossa vida. E Jonas foi jogado no mar. Jonas, veio um grande peixe, engoliu Jonas e levou Jonas de volta para o propósito que Deus tinha. Jonas fugiu, e no final das contas, ele foi fazer a vontade de Deus. Porque quando Deus ele tem um chamado, quando Deus ele tem um propósito, quando Deus ele te escolhe, você pode fugir, você pode passar por esse mundo todo, você pode fazer tudo o que sua carne quer, mas a boa, perfeita vontade de Deus ela vai se cumprir. Então, pare de fugir do seu chamado. Viva o que Deus te chamou para viver. Se Ele te chamou para cantar, cante. Se Ele te chamou para pregar, pregue. Se Ele te chamou para evangelizar, evangelize. Se Ele está te chamando de volta, volte para Cristo. Não ouça palavras contrárias a que Deus tem falado no teu coração. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para as dificuldades, não olhe
para o tamanho da tempestade, não olhe para o tamanho da luta, mas olhe para o tamanho do seu Deus. Não tem luta maior que o seu Deus, não tem dificuldade maior que o seu Deus, não tem tempestade maior que o seu Deus. E se Deus te chamou, Ele vai te capacitar. Se Ele te escolheu, Ele irá te capacitar. Então seja forte, seja corajoso, continue fazendo a vontade de Deus. As promessas que Ele te fez, elas vão se cumprir. As bênçãos dele te alcançarão sim, mas você tem que estar posicionado no centro da vontade de Deus. Então não seja um Jonas, não seja fujão, não seja um Jonas teimoso, desobediente, mas fale assim: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui para fazer a sua vontade, para fazer o seu querer. Eis-me aqui para viver o seu chamado. Eis aqui para viver o que o Senhor quer que eu viva. Eis aqui para fazer o que o Senhor quer que eu faça. Cumpra em mim a sua boa, perfeita vontade. Que Deus te abençoe, graça e paz.